Tamanho da cicatriz, aspecto do umbigo e abdômen artificial. Essas são as três coisas que mais dão medo às pacientes que querem fazer uma plástica abdominal. E eu vou te ajudar hoje nesse vídeo a não passar por isso e fazer a escolha certa para a sua cirurgia. Mas antes de continuar, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo se você acha que alguém deseja fazer uma cirurgia plástica e não pode passar por esses problemas. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho antes o que é uma abdominoplastia, né? Por que a gente escolhe uma abdominoplastia e não uma mini abdominoplastia, uma lipoaspiração? Isso tem relação com as três camadas do corpo que a gente avalia. Eu tenho uma metodologia de trabalho chamada PGM, criada pela gente, usada por todo o time, que se chama pele, gordura e músculo. Quando a gente decide por uma abdominoplastia, é porque as três camadas elas têm alterações que precisam de correção cirúrgica. Gordura localizada, camada mais comum, são as áreas que serão tratadas com lipoaspiração. Musculatura, que é a diástase para caber os bebês, os filhos, as gravidezes. O abdômen ele se distende e os músculos se afastam. Então a gente precisa fazer a correção da diástase. E o terceiro ponto, que é o ponto que define a cirurgia que vai ser realizada, é a flacidez de pele, é a camada de pele que vai definir. Então imagina que a paciente teve filhos, a mulher teve filhos, não teve flacidez. Ela não vai precisar de uma abdominoplastia. Mas quando ela tem uma flacidez, por exemplo, que é completa, que é o mais comum, a paciente senta, todo o abdômen dela dobra, é o caso de uma abdominoplastia completa. A gente precisa corrigir toda a flacidez de pele, desde a região abaixo do seio até o abdômen inferior. Então não adianta fazer uma cirurgia que não é para você, porque você vai ter um resultado inferior do que o melhor que a gente consegue. E aí vem os três pontos que eu discuti no começo do vídeo. Tamanho da cicatriz. O tamanho da cicatriz, ele tem relação com a quantidade de pele a ser retirada e a flacidez de pele. Imagina que a gente tem uma flacidez completa, o paciente perdeu 50 quilos. Tem flacidez na pele das costas, flacidez na lateral do abdômen, flacidez no abdômen inferior. Essa paciente ela vai precisar de uma abdominoplastia 360 graus ou abdominoplastia circunferencial. Mas, na maioria das vezes, isso não é necessário. Aliás, na grande maioria das vezes, isso não é necessário. E a gente vai entender a flacidez anterior do abdômen. Na maioria das vezes, a gente consegue deixar essa cicatriz entre os dois ossinhos, aqui da crista ilíaca, que é o nome desses ossinhos aqui de baixo, na linha da calcinha, bem abaixo do abdômen. Não é comum a atriz da abdominoplastia, por exemplo, tá acima da calcinha. Isso é um erro técnico, não deve acontecer. Ela deve estar escondida, discreta, que a pessoa está usando uma calça ou biquíni, ela não é perceptível, por exemplo. Detalhe do umbigo, né? O maior terror das pacientes é aquele umbigo largo, grande. E a gente tem como deixar esse umbigo estreito, pequenininho, com uma cicatriz imperceptível. Isso são detalhes técnicos. E o que mais me apaixona na cirurgia, como que eu deixo uma abdominoplastia de um aspecto extremamente natural, como eu faço hoje com as minhas pacientes. Detalhando, depois que está tudo no lugar, a pele está corrigida, a gente fez uma lipoaspiração já bem bacana, a gente corrigiu a diástase, eu vou com a lipoaspiração com cânulas super delicadas, eu vou desenhando as transições musculares, as transições ósseas dessa paciente. A parte da costela, a transição dos músculos laterais, a linha média, os ossinhos aqui de baixo. Então a gente cria detalhes anatômicos no abdômen dessa paciente que deixam o aspecto extremamente natural. É isso que as minhas pacientes gostam, é isso, na verdade, o que as pacientes gostariam que fossem feitos nas cirurgias delas. Eu recebo aqui pacientes que fizeram cirurgias abdominais com resultados desastrosos, extremamente artificiais, cicatrizes mal posicionadas, umbigos muito largos. E às vezes eu não consigo mais ajudar esses pacientes a melhorar esse resultado. O estrago, ele já está feito. Muita gente também me pergunta sobre o aspecto da cicatriz, porque às vezes vem cicatrizes largas, cicatrizes irregulares, tortas. Então, a qualidade de uma cicatriz, ela depende de três coisas principais. Primeiro, técnica e detalhamento cirúrgico. É fundamental uma cicatriz que não fique tensa, não tenha um hiperesticamento da pele. Para essa cicatriz não sofrer tensão e alargar, por exemplo, a gente também tem um cuidado muito grande no controle pós-operatório dessa cicatriz. Então, no nosso trabalho aqui, a gente tem um pós-operatório com a equipe altamente especializada. Os primeiros 15 dias são totalmente focados em cicatrização e melhor aspecto estético da cicatriz. E tardiamente a gente começa a trabalhar laser e outras coisas que vão melhorar a qualidade dessa cicatriz. E tem um terceiro ponto para uma melhor qualidade cicatricial, que esse é o ponto que a gente menos controla, que é a parte genética. Tem gente que pela qualidade de pele realmente terá
cicatrizes mais grossas ou hipertróficas, que são aquelas cicatrizes mais escuras também. E isso faz parte do desejo dessas pacientes, quando elas têm esse aspecto cicatricial mais intenso, mais marcado. Eu trago isso muito para a realidade. Olha, a gente vai melhorar o teu abdômen como um todo, mas pode ser que a sua cicatriz ela tenha um aspecto estético mais grosso, mais escuro, porque isso é muito da sua qualidade de pele, mas tudo que a gente puder fazer na parte cirúrgica, na parte de pós-operatório, nós faremos para melhorar a tua qualidade cicatricial. Tem outra coisa super importante na abdominoplastia. A gente tem que trazer realidade para os resultados. Quando uma paciente vem comigo fazer uma cirurgia, eu já cuido desse preparo, mudança de composição corporal, ganho de massa muscular, diminuição de gordura, tudo isso é feito. Mas tem pacientes, às vezes, que trazem aqui fotos de pacientes com percentual de gordura, por exemplo, de 10, 12%, e perguntam, doutor Thiago, eu consigo ficar desse jeito? Aí eu falo, você consegue, mas isso não é a cirurgia que vai fazer, é você mesma. Então, não é uma cirurgia que vai trazer o corpo dos sonhos para você. A cirurgia ela é detalhamento. O seu corpo dos sonhos você constrói no dia a dia, alimentando-se melhor, fazendo escolhas melhores na alimentação, praticando atividades físicas todos os dias, e isso é com intencionalidade, é para ganhar massa muscular, pessoal. Atividade física ela pode ser lazer, mas a intencionalidade ela precisa ter mudança corporal. A gente também faz escolhas melhores quando está dormindo melhor, manejando o nosso estresse. Então são diversas coisas que vão fazer você ter resultados melhores, mais perceptíveis em tudo o que você fizer. Não é a cirurgia que vai te entregar o corpo que você quer. É uma soma de diversas coisas, mas eu digo que você é a protagonista da sua jornada para a melhor versão. E para finalizar esse vídeo, a gente falou muito de estética, mas imagina só, pessoal. Você é uma mãe, teve 2, 3 gravidezes, o seu corpo mudou completamente, você não se enxerga mais como mulher, você tem um corpo que não gosta de se olhar no espelho. E quando a gente faz uma correção cirúrgica, que a gente atinge a parte de autoestima, a parte de melhora física, porque a diástase, ela é uma alteração física que muda a postura, altera, incomoda a região lombar. Você às vezes não consegue fazer atividades físicas de maneira adequada. Então, quando a gente melhora a estética, melhora a parte física e a paciente se torna uma pessoa melhor nos seus hábitos, tudo isso, somatório de tudo, muda completamente a percepção sobre ela mesma, autoconfiança, autoestima, autoeficácia. E isso vai mudando todo o ecossistema dela. Ela começa a se achar linda. O marido percebe as mudanças dela, esse casamento melhora. Profissionalmente, a confiança dela muda muito o que ela pode fazer. Às vezes ela muda de emprego porque a confiança dela mudou. Olha só, a cirurgia ela é capaz de mudar um monte de coisa quando a paciente embarca como protagonista da sua jornada para a melhor versão. Mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, se inscreve nesse canal e compartilha para o máximo de pessoas que querem fazer uma plástica abdominal para fazerem a escolha correta para a sua cirurgia.